Vamos lá, então, pessoal. Tudo bem com agar sal manitol? Posso continuar a partir daqui? Obrigada, Tony. Bem-vindo. Fica à vontade, tá? Valeu. Boa aula. Tranquilo? Sucesso, agar sal manitol. Então, vamos para o próximo. Esse aqui, gente, a gente vai falar deles de hoje até o último dia de aula do ano que vem, tá? O que acontece aqui? A gente tem o agar macon, que vamos voltar a classificar ele. Sólido ou líquido? Vou parar de perguntar isso, né? Isso vocês já estão cansados de saber. Sólido. Agar é sólido. Quimicamente conhecido ou complexo? Quimicamente conhecido. A gente não acresceu nada, tá bom? Seletivo ou diferencial? Falei lá no primeiro slide. Seletivo, certo? E diferencial. Perfeito, Alice. Esse agar, gente, ele tem na composição dele um monte de inibidor para as bactérias que são do grupo gram-positivo. Para vocês terem ideia, um dos inibidores é o cristal violeta. Então, gram-positivo não cresce. Quem cresce aqui? Bacilos gram-negativo, principalmente, que são os nossos patógenos negativos. Então, se for gram-negativo, não cresce. Se for um bacilo se for gram-positivo, não cresce. Se for bacilo gram-negativo, cresce. Então, a seleção dele é para as bactérias do grupo gram-negativo, só cresce gram-negativo. E por que ele é diferencial? Aqui, ó, fermentação da lactose. Ele natural, ele é dessa cor aqui, ó. É um vermelho claro, meio laranja, uma cor meio basé, assim. E tem lactose no meio de cultivo. Se a bactéria crescer e fermentar a lactose, o pH muda e o meio de cultura fica rosa. Um rosa bem forte, ó. Agora, se a bactéria não usar a lactose, ele vai ficar amarelo. Então, quer ver como é que vai funcionar isso? A gente usa isso aqui muito para urina, principalmente para urina. Aqui cresceu, E. coli. Se cresceu, é bacilo gram-negativo. Ficou rosa, não ficou? Então, é bacilo gram-negativo, lactose positiva. Olha o de cá. Cresceu, bacilo gram-negativo. Ficou rosa? Ficou lactose positivo. Vocês estão vendo? Ó, selecionou, diferenciou. Selecionou, diferenciou. Agora, olha aqui, ó. Cresceu, não cresceu? Bacilo gram-negativo. Mas ficou amarelo, lactose negativa. Selecionou, diferenciou. Proteus. Bacilo gram-negativo. Cresceu, ó, a bactéria aqui, ó. Selecionou. Lactose negativa. Diferenciou. Característica seletiva, característica diferencial. Todo mundo cresceu. Por quê? Todo mundo aqui é enterobactéria. Todo mundo aqui é bactéria intestinal, todo mundo é bacilo gram-negativo. Professor, e esse aqui que você mostrou como normal? Tá escrito que é Staphylococcus aureus. Sim. Cresceu, gente? Vocês estão vendo colônia aqui? Tá vendo alguma colônia? Não. Então, se não cresceu, gram positivo, seletivo. Como não cresceu, ele vai ficar normal. Ele vai ficar sem alteração. Então, ele foi seletivo, porque não permitiu o crescimento de nenhuma bactéria gram-positiva. Quer ver como que a gente vai usar esse conhecimento, por exemplo, numa amostra de urina? A urina cresce muito E. coli. Já falei isso aqui algumas vezes, tá? É um bacilo gram-negativo. 90% das ITU em mulher, infecção do trato urinário é E. coli. Como que é feito quando ainda é feito de forma manual, sem ser no agar cromogênico? Eu recebi lá minha amostra de urina e eu vou pegar uma placa que ela é dividida no meio. E ela tem uma divisória mesmo, tá? Uma divisória plástica. De cá, a gente vai colocar o meio CLED. Quimicamente conhecido é que você sabe exatamente o que tá lá. Vai vir lá do fabricante para você assim, ó, tem tanto de glicose, tanto de ureia, tanto de nitrogênio, tanto de sódio, tanto de potássio. O complexo é que você acresceu mais algum nutriente, então você não sabe mais exatamente o que está lá, ele ficou complexo. Ele não é mais aquele comercial que veio prontinho pó. Ele está acrescido de mais alguma coisa. Ficou melhor, Amanda? Sim ou não? E aqui é uma conc. Precisar, pergunta de novo, tá?
Então, eu tenho CLED e eu tenho MACONC. Peguei a minha urina, peguei a alça calibrada, passei aqui, ó. Certo? Coloquei lá na minha estufa. Aí passou 24 horas, cheguei no outro dia para trabalhar, vou olhar essa bactéria agora. Quando eu cheguei, eu peguei a plaquinha e olhei. Cresceu aqui, ó. E aí? Que bactéria é essa? O risquinho é o meu inóculo, eu passando a amostra. A bolinha é a bactéria que cresceu. Então, eu peguei uma urina, coloquei no CLED e no MACONC, em 2 meios de cultivo. No outro dia, eu cheguei e olhei, cresceu no CLED, não cresceu no MACONC. Que bactéria que é essa? Gram positiva, a Poliana já entendeu. Por quê? Porque o CLED ele é não seletivo, então cresce todo mundo, e o MACONC só cresce gram negativa. Então, se não cresceu no MACONC, é obrigatoriamente gram positivo. Ótimo, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer catalase, porque essa bactéria aqui deve ser o Staphylococcus saprophyticus, que é agente etiológico de infecção do trato urinário. Aqui a gente ainda não viu lactose, tá? Porque não cresceu, então não tem como eu ter visto lactose, Rafael. Eu tô só usando a característica seletiva. Agora vamos lá. Chegou outra urina, que urina chega toda hora, o tempo inteiro. Peguei essa outra urina e inoculei lá de novo, ó. Passei no CLED, passei no MACONC. Aí eu cheguei lá, depois de 24 horas, e fui olhar o crescimento. Cresceu, ó. Cresceu no CLED e cresceu no MACONC. O que essa bactéria é? E aí? Cresceu nos dois. Gram negativa. Ó, eu passei lá a minha urina, segunda amostra. Inoculei, guardei 24 horas lá na minha incubadora, na minha estufa. Peguei no outro dia e olhei. Tinha bactéria nos 2 meios, no CLED e no MACONC. O que é, então? Perfeito, gram negativa. Por quê, gente? Porque o CLED cresce os dois. O CLED cresce gram negativo e gram positivo. Agora, o MACONC, tá? Só cresce gram negativa. Então, se tem na gram negativa, no MACONC, é gram negativa. Eu fui ler o Matheus, deu engasgada. Vamos lá para o Matheus, para quem ainda não pegou. Eu vou ter um meio de cultivo, não tem nada a ver com esse MB que está aqui, tá? Essa plaquinha, ela tem uma divisória, e aí eu tenho, ó, de cá CLED e de cá MACONC. Vamos lembrar as características do meio. O CLED, ele é não seletivo. Cresce, então, qualquer coisa. O MACONC, ele só cresce bacilo gram-negativo, não cresce positivo. Amostra 1. Passei a amostra 1 aqui, passei a amostra 1 aqui. Incubei, deixei lá o tempo necessário para crescer. Cresceu a colônia, fui olhar. Cheguei lá para olhar, tava assim, ó. E aí? Cresceu só no CLED. O CLED cresce tudo. Não cresceu no MACONC. Pelo fato de não ter crescido no MACONC, tem que ser gram positiva. Por que tem que ser gram positiva? Porque se fosse gram negativa, também cresce no MACONC. Não tem por que não crescer no MACONC. No MACONC cresce gram negativa. Então, como não cresceu, essa bactéria aqui, ela obrigatoriamente é gram positiva. Tá bom? Aí vamos continuar, então, lá o nosso outro dia. Vou voltar para a placa de cima. Sempre que precisar, pergunta. Aí, essa minha placa de cima aqui, que cresceu agora a gram negativa, né? Que aí eu pus a amostra 2, cresceu no CLED, cresceu no MACONC. Eu ainda cheguei e estava assim, ó, com bactéria e o meio tinha mudado de cor. Olha, é uma bactéria gram negativa, lactose positiva. Você conhece o meio? Ah, se você nunca ouviu falar, por isso que você está fazendo biomedicina, Geraldo. Você conhecer os meios. Que aí na hora que você for trabalhar, você já conhece. Você já sabe o que cresce, o que não cresce, o que é seletivo, o que não é. Agora, se chegar lá um diferentão, vem uma bula para você ler e aí fala para você lá direitinho o que ele faz. Mas você não vai precisar, porque você vai aprender, você vai saber tudo. Olha só, então aqui, ó. Além de tudo, lactose não é tipo de micro-organismo, não, tá? Lactose é um açúcar que está sendo clivado. Eu posso ver no CLED também, mas mudou, ó.
Além de ter crescido, mudou a cor do meu meio, que agora é uma característica diferencial. Lembra, ó, McConk, ele é seletivo para os bacilos gram-negativos e ele é diferencial para a fermentação de lactose. Foi? Então, ó, cresceu no McConk e mudou de cor. Cresceu, eu já sei, seletivo, gram-negativo. O meio mudou de cor, tá mostrando para mim que comeu lactose, que fermentou a lactose. Foi, gente? Foi? Foi mesmo? Posso continuar? Bom, então o que eu já sei aqui dessa bactéria? Que na urina eu tenho um bacilo gram-negativo, que ele é lactose positivo. Olha só, já é meio caminho andado. Como a maioria das bactérias que causam infecção do trato urinário mudou de cor, é lactose positivo, tá? Ficou rosa. A maioria absoluta das bactérias que causam infecção do trato urinário são E. coli. O que eu faço aqui? Eu venho com um reagentezinho, depois com o tempo você vai lembrar, Rafael, pode esperar. Não precisa ficar com pressa, não. Eu venho aqui, ó, e pingo uma gotinha de um reagente que chama indol. E aí esse indol aqui vai também mudar de cor. Eu jogo em cima da bactéria. Ele vai mudar de cor e vai ficar rosa. Pronto. É uma alteração que ocorre no anel do triptofano. Vou explicar para vocês mais na frente por que esse negocinho muda de cor, esse reagente. Chama reagente de Kovacs. Olha só quais informações que eu tenho dessa bactéria aqui da segunda amostra. Ela é um bacilo gram-negativo. Ela é lactose positivo, bacilo gram-negativo, porque cresceu no McConk. Lactose positiva porque teve a virada da cor, virou para cor de rosa. E ela foi, ó, indol positivo, que eu fiz lá mais um testezinho bioquímico, que eu pinguei o reagente de Kovacs. Sabe o que é isso aqui, gente? Essa tríade de resultado? Pronto, ó, consegui fazer meu diagnóstico. Então, a gente conhecer o metabolismo permitiu que a gente desenvolvesse esses testes, né? E que eu consiga interpretar esses testes. E agora, eu conseguindo juntar essas informações nos meios que eu tenho seletivos e diferenciais, com pouca coisa eu já chego no meu diagnóstico diferencial. Lembra aquela tabela enorme? Isso, Bruno, indol. Chama reagente de Kovacs. Comercialmente, assim, ó. Kovacs. Lembra aquela lista enorme que eu mostrei para vocês no final da aula de metabolismo, que vocês falaram, puta que pariu, não vou aprender micro nunca. Nossa, hoje eu tô falando muito palavrão. Então, eu tô encurtando ela para vocês. Eu tô mostrando quais reações-chave para os principais micro-organismos que a gente vai estudar. Fechou, perfeito. Ó, num meio de cultivo e uma gota de Kovacs, eu fiz o reagente desse patógeno. E fácil, eu não precisei fazer mais nada. É muito rápido, gente, isso é muito, muito rápido. O que mais que a gente vai ter de agar agora? Que vocês já entenderam como usar os agares, né? Dentro do que a gente já estudou. A gente tem esse aqui, ó, que chama Eosin Metilene Blue, que é o EMB. Ele é irmãozinho do McConk. Ele é o irmão mais novo, numa versão melhorada. Ele veio melhorado de fábrica. Ele é seletivo para crescer quem? Só negativo. Então, ele é seletivo. Ele é sólido, porque é agar, e ele é quimicamente conhecido. A gente sabe exatamente o que tem aqui. E ele é diferencial para quem? Para lactose positivo e negativo. Só que esse agar, ele tem uma bruxaria nele, que eu ainda não consegui descobrir o que é, gente. Eu já procurei a bula e não consegui descobrir. Que quando a bactéria cresce, além dele contar para você se ela usa ou não lactose, porque tem a mudança de cor, a E. coli fica verde, que é lactose positiva, tá? A E. coli fica verde. E a Klebsiella, que também é lactose positiva, fica azul. E as que não têm uso de lactose, fica a colônia, fica sem cor. Então, ele ainda te ajuda a diferenciar entre E. coli e Klebsiella, porque cada uma das bactérias reage com o meio de forma diferente. Esse daqui, gente, foi o início dos meios que a gente fala que são cromogênicos, que eles conseguem fazer a bactéria reagir com aquele meio de forma diferente e ela crescer da cor que eles querem. É tecnologia, tá? E é o que está sendo usado hoje. A gente já vai chegar lá. Deixa eu trocar a cor da canetinha, porque eu acho que a amarela é a pior que tem, né? Para vocês enxergarem. Continuando, esse daqui a gente não usa tanto, depende do que você faz de diagnóstico no seu laboratório. Ele pode ser substituído por um agar chocolate.
Por que que ele é utilizado e não só o agar chocolate? Porque ele é seletivo. Ó, o agar chocolate, ele era sólido, complexo, tá bom? Isso aqui eu tô falando do agar chocolate. E ele era não diferencial, não causa nenhuma característica no meio, nenhuma mudança. E ele era não seletivo. A única diferença que a gente vai ter do chocolate por Tire Martin é que esse aqui ele é seletivo. E ele é muito seletivo. Mas ele é um agar chocolate. O que que aconteceu aqui? Eu tenho um agar chocolate, que é muito rico nutricionalmente, gostosinho, papazinho para a bactéria adora, mas a gente adiciona 4 antibióticos, tá? A vancomicina, a colistina, a nistatina e o trimetoropim. Então, eu adiciono 4 antibióticos, VCNT, vancomicina, colistina, nistatina e trimetropim. Para que eu fiz isso? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem aquelas bactérias, essas daqui, ó, que são chatas para comer, que elas são fatidiosas? Lembra? Alguém falou, ô, bactéria chata. Então, essas bactérias que são chatas para comer, elas gostam de agar chocolate. Muitão. Muitão elas gostam de agar chocolate. E elas não morrem na presença desses antibióticos, ó. Enjoada. Perfeito, Rafael. Isso aí. Eu falei chata, é enjoada. E elas não morrem com esses antibióticos. Então, o que que eu faço? Eu pego um agar gostosinho, que essa bactéria vai crescer, essa bactéria enjoada, vamos usar o termo correto, e eu coloco antibióticos para as outras bactérias que são de boa na lagoa não crescer. Então, quando eu uso esse chocolate com VCNT, ele só permite o crescimento de Diplococcus gram-negativo, que é Neisseria. O nome dele vira Tire Martin, que foi a pessoa que descobriu que podia pôr os antibióticos lá que ia recuperar só Neisseria. Então, lembra que vocês perguntaram, esse a gente pode usar então na meningite? Esse aqui é o melhor de todos para meningite. Porque se você cultiva um líquor num Tire Martin e cresceu, você já deu o diagnóstico de Neisseria meningitis, que é aquela que eu falei para vocês que mata, caixão e vela preta. Criança pegou Neisseria meningitis, trata rapidinho que essa criança vai morrer. Que causava choque. Esse daqui, ó, é o único que cresce Neisseria gonorreae exclusivamente. Cresceu aqui uma uretrite, Neisseria gonorreae, porque cresce no chocolate Neisseria e o VCNT vai inibir o resto. Então, a aplicação dele é para pessoas que trabalham muito com Neisserias, porque você vai garantir que não vai crescer mais nada, vai crescer somente Neisseria. Neisseria enjoada, precisa do chocolate, precisa lá do papazinho gostoso, e eu coloco, então, esses 4 antibióticos para inibir o crescimento de todo o resto dos micro-organismos. Só cresceu Neisseria. Esse é mega seletivo, hein, gente? Quem ainda não tinha entendido o que é seletivo, o momento foi agora. Olha esse aqui agora. Esse aqui chama Agar SS. Agar Salmonella Shigella. Agar, não vou nem ficar perguntando mais para vocês. É sólido, certo? Esse aqui é quimicamente conhecido. E ele é seletivo e ele é diferencial. Quem que é Salmonella Shigella? São 2 bacilos gram-negativos. Aqui em casa todo mundo morre de medo de salmonela porque elas assistiram uma série que fala de salmonela. Não come mais nada porque tem salmonela na vida. Vocês já ouviram falar de salmonela? São bacilos gram-negativos, agora você sabe. Sim? Onde que tem salmonela? Já ouvi falar, todo mundo já ouviu. No ovo, perfeito, né? Aí tinha que lavar o ovo antigamente, não pode deixar o ovo na porta da geladeira, tem que deixar o ovo lá dentro da geladeira para impedir proliferação de salmonela. Hoje em dia não precisa mais lavar o ovo, não, tá? As granjas já lavam pra gente. Mas aí não pode deixar na porta da geladeira, porque senão fica abre, fecha, fica mudando a temperatura, principalmente aquelas pessoas que abrem a geladeira para pensar, abre a geladeira e fica lá pensando o que, que eu vim fazer aqui, mas era outra coisa, não tinha nada a ver com a geladeira. Aí o ovo fica mudando de temperatura e estraga. É malte poliana, então eu também faço isso. Fora da geladeira também não é bom, tá? Só ovo bem fresco. Mas o ideal é deixar na geladeira e não na porta, nas prateleiras da geladeira.
Por isso que hoje, onde fica o ovo, tem aquela alcinha na geladeira para você remover, né? Quando tá com o ovo, você levanta ali a alcinha e coloca lá dentro. Bom, o que acontece, gente? Essas bactérias, tanto a salmonella como a shigella, são enterobactérias e elas são patógenos obrigatórios primários. Então, é assim, é uma bactéria que se você ingerir, se você beber uma água que tem salmonela, se você beber uma água que tem shigella, se você comer uma maionese caseira que está contaminada com salmonela, que é comum, porque o ovo estava contaminado e aquela maionese foi feita, né, de forma artesanal, pode crescer a bactéria lá. A gente vai ingerir, desde que eu estou comendo uma grande quantidade de bactéria, porque lembra que o pH do meu estômago mata a maioria. Se eu comer uma grandona quantidade de bactéria, tinha muita bactéria naquele alimento, elas vão passar do meu estômago para o meu intestino e vão me causar diarreia. Salmonelose é diarreia, mas é assim, ó, diarreia. Às vezes agrava, mas não é tão comum. Agora, shigellose é aquelas imagens que vocês gostam de ver, sabe? Do paciente aberto, tudo sangrando, órgão supurando, inchado, com hemorragia, é shigellose. A bicha destrói tudo a mucosa intestinal, causa ulceração, causa inflamação, causa hemorragia, te destrói por dentro. E aí vai estar lá. Eu preciso fazer diagnóstico. O paciente vai começar com o quê? Com diarreia. Então, quando a gente recebe a amostra de fezes com suspeita de infecção bacteriana, são esses dois patógenos principais que a gente vai investigar. Então, eu já pulo aqui para o meu Agar-SS, porque eu já sei que diarreia é principalmente essas duas. No SS, ele vai ser seletivo, mas ele vai ser seletivo, gente, para bacilos gram-negativo. Então, por exemplo, uma E. coli, que é intestinal, pode crescer aqui? Pode. Ela pode. Tá? Então, cresce bacilo gram-negativo. Então, como que eu vou conseguir usar um agar que cresce todos os gram-negativos para fazer diagnóstico diferencial de SS, de salmonella e shigella? Por causa das características diferenciais. Quer ver? Olha só. Cresceu, não cresceu? Professora, essa colônia cresceu preta? Cresceu. Isso aí é bactéria, não é fungo, não. Isso aí não estragou, não. Bactéria, não tem nada estragado, tá tudo certo. Essa bactéria produz H2S. Lembra do H2S, do ácido sulfídrico, que a gente falou lá na aula de metabolismo, que é aquela bactéria que respira e aceita o sulfato como aceptor final da cadeia respiratória? Ufa. Lembra disso que eu falei para vocês? Que tem bactéria que produz H2S? Esse meio de cultivo, falei rapidinho porque era coisa que a gente falou um monte de vezes, tá, gente? Esse meio de cultivo, ele tem ferro. E o ferro precipita com isso daqui e fica preto. Então, na composição do meio, eu tenho íons ferrosos, certo? Que vai, isso é diferencial, tá, Rafael? Que vai pegar e vai grudar aqui no H2S e vai ficar preto. Seletiva é porque se cresceu, é gram-negativa. Seletiva é isso, cresceu é gram-negativa. E ele é diferencial porque ele vai permitir eu enxergar que essa bactéria produz H2S. Quem que produz H2S? Salmonella. Olha que bonitinho. De cá, vocês podem acreditar, tem um pouquinho de bactéria aqui, ó, tá vendo? Cresceu, não cresceu? Só que essa aqui, ó, não produziu H2S. É H2S negativo. E ela também não é lactose positivo, é lactose negativa. Então, ela é uma shigella, porque isso aqui são características de shigella. Por que eu falei de lactose? Porque esse meio também mostra lactose, ó. Então, ele é seletivo para bacilo gram-negativo e ele é diferencial para H2S e para lactose. Aí, lembra que eu falei, bom, mas aí uma E. coli pode crescer, não pode? Pode. E E. coli é intestinal, não é? É, olha aqui uma E. coli contaminando. Como que eu sei, professora, que é E. coli? Cresceu porque é bacilo gram-negativo, seletivo, cresceu. E essa colônia aqui, ó, é H2S negativo, só que ela tá rosinha. Essa imagem é ruim de ver, mas pode acreditar em mim. E quando a colônia fica rosa, é lactose positivo. E shigella não é lactose positivo. Shigella é lactose negativo.
Então, pela combinação de resultados, eu vou conseguir fazer o diagnóstico diferencial de Salmonella Shigella. Então, vamos lá, repeteco. Esse agar, ele é seletivo para os bacilos gram-negativos, certo? Então, só cresceu gram-negativo. E ele é diferencial para H2S, que quando fica positivo é preto. E ele é diferencial para lactose, que quando fica positivo, a colônia fica rosa. E com a combinação de crescimento mais característica diferencial, eu consigo ir chegando em qual patógeno que está naquela pessoa. O que eu queria achar? Salmonella ou Shigella. Se não é Salmonella, Shigella e E. coli, vai liberar E. coli, mas não precisa nem dar antibiótico para o paciente. Ele provavelmente está com uma diarreia viral, uma intoxicação alimentar e vida que segue. Não precisa nem entrar com antibiótico terapia. Agora, uma shigellose já vai precisar, porque o paciente pode evoluir para ulceração e hemorragia intestinal. Com um meio de cultivo, a gente já está chegando lá. Tá vendo que a gente está começando a fazer diagnóstico? Aí tem alguém pensando assim, essa mulher deve estar doida, né? Essa mulher deve estar doida, porque ela falou esse tanto de coisa. Como assim, né, que eu vou conseguir saber esse tanto de coisa? Vai, aos poucos, não precisa ter pressa. Aos poucos vocês vão aprendendo tudo. Tudo se repete na minha aula. Eu sempre vou lá na frente para vocês já irem acostumando, e depois eu vou falar de novo. Aí, quando eu falar de novo, eu falo com mais detalhe, mas vai aparecer de novo essa informação. Alguma outra bactéria iria crescer nesse meio? Bactérias gram-negativas, tá? Eu poderia ter outras bactérias, sim. Se cresceu e eu não conseguiu fechar o diagnóstico, Rafael, porque falei, olha, cresceu é lactose positiva, mas eu não tenho certeza se é E. coli. Aí eu posso fazer as provas bioquímicas, que são cenas do próximo capítulo, que aí eu vou saber mesmo nome e sobrenome. Mas eu já vou ter o indicativo do que eu quero olhar. Cresceu, ficou pretinho? Salmonela. A amostra de fezes cresceu, ficou preto. Não fermentou? Indicativo importantíssimo de shigellose. Fica mais fácil eu saber o que fazer. Mas pode crescer qualquer uma gram-negativo. Esse daqui, gente, a gente usa menos. Bem menos. Porque ele é para streptococcus e enterococcus. Então, assim, não usa tanto. Tem um teste que a gente pode precisar separar streptococcus do resto das bactérias. Só que a gente não usa muito agar. Então, esse aqui é um agar, tá? Então, é sólido. Ele é quimicamente conhecido e ele é muito seletivo. E ele não é diferencial. Então, vamos lá, de novo. Diferencial. Ele é sólido, quimicamente conhecido, ele é seletivo e ele não é diferencial. Ele tem colistin ácido naxidixo, que é um palavrãozinho mesmo, que inibe o crescimento de todas as bactérias, menos os streptococcus e os enterococcus. A gente tem um primo dele, que é um caldo, que é o caldo Todd, que a gente usa mais. Então, na rotina laboratorial, a gente vai usar mais o caldo, que faz a mesma coisa, que é o meio seletivo para estrepto. Porque tem uma doença que, na verdade, é causada em recém-nascidos, que a gente faz a triagem na mãe, que quem causa é o Streptococcus. Lá na hora do caldo Todd eu explico com detalhe. Então, como eu vou fazer um exame que chama pesquisa para Streptococcus, eu já coloco num meio seletivo só para Streptococcus. Porque eu não quero ver o resto, eu quero ver só Streptococcus. Então, para que eu vou ficar fazendo toda a etapa de identificação? Coloco aqui, cresceu? Bom, agora eu vou ver se é o Streptococcus de interesse clínico. Não cresceu? Negativo. Pronto, liberei em uma etapa. Mas a gente usa mais o caldo para fazer essa separação, porque o caldo propicia mais crescimento. Então, se eu tenho uma amostra que está pobre em bactéria, né, em contaminantes, o caldo é melhor, porque lembra que a bactéria fica lá boiando dentro daquele líquido nutritivo? Então, ela vai ter maior probabilidade de crescer. E essas amostras normalmente não são muito ricas em estrepto, mesmo quanto positivo. Então, o caldo é melhor. Mas tem aplicação para isso. Olha, eu quero ver o Streptococcus patogênico. Então, eu já jogo direto no meu CNA. Se ficou meio nebuloso, na hora que chegar no caldo, eu explico para vocês. Já está chegando. E os caldos, gente, como eu falei lá na aula passada e hoje eu dei um repetecozinho, a gente vai falar que são nossos meios de enriquecimento. Ele é a mesma coisa do agar, né? Tipo, uma fonte nutricional com pH controlado, com sal controlado, tudo controladinho, mas que tá líquido, porque eu não tenho agar-agar, que é da minha alguinha, não coloquei.
E para que ele serve? Para a gente inocular aquela bactéria aqui, ó, que a amostra é pobre em bactéria. Que eu já sei que é uma amostra pobre em bactéria. Como assim, professora, você já sabe? Ah, eu já sei. Chegou para mim um líquido acítico que não estava com característica de exsudato seroso, estava límpido. Eu já taco aqui, antes. Lembra da hemocultura, que a gente conversou um dia aqui, um tempinho, sobre hemocultura, que é para ver septicemia? A hemocultura, aquele frasquinho que você tem, né, que é de vidro, que acopla aqui no canhão da coleta, vem um caldo aqui dentro, um líquido, que é um quê? Um meio de enriquecimento. Então, o exame da hemocultura começa lá na coleta. Porque eu falei para vocês que o paciente que está com uma infecção no sangue, uma bacteremia, uma infecção hospitalar, morrendo, passando dessa para melhor hoje, vai ter uma taxa de bacteremia baixíssima na corrente sanguínea. Muito, muito baixo, porque o sangue não é propício para crescer bactéria. Então, se eu pegar aquele sangue já direto pôr no meio de cultivo, não vai crescer. Tem pouquíssimas bactérias. Nada garante que aquele pouquinho de sangue que eu peguei tinha bactéria. Então, o que eu faço nesse tipo de amostra? Eu jogo aqui, ó, já, ó, 20 ml de sangue aqui dentro. E aí o sangue agora vai ficar nadando aqui, nesse monte de nutriente que eu estou dando para as bactérias. E se tiver uma bactéria, ela vai conseguir crescer. E aí ela vai turvar. Então, o que eu falei que eu fiz? Enriquecimento. É para a amostra que eu sei que no meio sólido ela não vai crescer bem, porque eu vou ter uma amostra pobre em bactéria. Então, o que eu estou pegando lá pode vir sem bactéria, porque a gente pega só um pouquinho, vocês vão ver, a gente vai fazer semeio. A gente pega muito pouquinho de amostra. Então, aquele pouquinho talvez não vai vir a bactéria que eu quero. Então, eu ponho aqui primeiro, porque se tiver uma, Lucas Neto na banheira de Nutella, lembrem disso, essa bactéria começa a crescer e eu vou enxergar a turvação. Vamos voltar para o exemplo da hemocultura. A enfermeira coletou a hemocultura, me entregou no laboratório, eu vou colocar na estufa. Vou deixar lá até 7 dias. A gente demora 7 dias para liberar. Se em 7 dias não turvou, negativo, eu não vou fazer nada. O exame é só isso, quanto é negativo. Se não turvou, negativo. Eu não preciso fazer nada. Agora, se em qualquer momento, passou 1 hora, passou um dia, passou 3 dias, passou 5 dias, turvou, eu sei que tem bactéria. Mas aqui no caldo, eu não consigo identificar. O que eu vou precisar fazer? Pegar agora o caldo, que agora tá ricão em bactéria. Então, eu peguei aqui, ó, o sangue, que tinha nadinha de bactéria, coloquei aqui, cresceu muito a bactéria, agora eu tenho uma amostra rica em bactéria. Eu vou pegar um pouquinho e vou passar agora aqui no meio sólido. Por quê? Porque vocês viram que é importante enxergar a bactéria e eu não consigo enxergar ela nadando lá no meu caldo. Ela nadando lá no meu caldo não tem colônia. Colônia só cresce em agar. Então eu pego um pouquinho da amostra, passo aqui para eu enxergar as colônias. E eu poder ver se essa colônia é verde, se essa colônia é rosa, se ela é branca, se ela gosta de lactose, se ela não gosta, e chegar na identificação. Então, vocês entenderam por que o caldo é utilizado como meio de enriquecimento? Sim. Tá todo mundo quietinho. Tô falando muito, né? Aí vocês ficam quietinhos quando eu falo muito. Posso passar? Bom caldo que a gente utiliza para enriquecimento, ó, THI. Vamos falar de TCC, que aí vocês ficam felizes. Eu faço muito TCC de análise microbiológica de lente de contato. Joga aqui dentro, ó, uma lente de contato. Posso fazer, por exemplo, com unha. Corta um pedaço de unha, joga aqui dentro, espera enriquecer. Um tecido epitelial, joga aqui dentro, espera enriquecer. Pedacinho de pele. Porque aí o que vai acontecer? Isso vai proliferar, vai turvar esse meio, e agora eu tenho um montão de bactéria para passar para o meu meio sólido. Com leite de contato, gente, funcionou que foi uma maravilha, ficou lindo. A minha lente de contato tinha E. coli e Staphylococcus aureus. Olha esse caldo aqui, ó. Ele é um caldo de enriquecimento, porque caldo é para fazer as bactérias nadar lá, boiar. Só que ele ainda é um meio que a gente consegue fazer diagnóstico diferencial de salmonela. Ele vai ser seletivo e diferencial para salmonela, caldo tetra. Cresceu, ficou com essa carinha aqui preta? Salmonela, já sei, é salmonela, não tem dúvida.
Quem que gosta de usar caldo tetra? A vigilância sanitária. Olha, se eu vou lá bater numa lanchonete, né? Aquela lanchonete de fundo, de quintal. E eu quero, sabe, que normalmente os hambúrgueres são melhores porque eles fritam bacon lá rapidinho, aquela chapa fica engordurada, fica de, ó, de licinha. O que que acontece ali? Já vou te responder. A vigilância sanitária chega lá e quer saber se tem salmonela naquele ambiente. Ela vai fazer tudo, tudo, do zero, desde o começo? Não, ela tá com um pouquinho da comida aí e se crescer, salmonela. Pronto, acabei, fecho o local, volto lá e lacro. Isso, tá? Então, por isso que a vigilância sanitária usa bastante, porque pula todas as etapas. Ai, nossa, olha, o pessoal tá relatando que naquele restaurante lá teve 6 casos de diarreia após a pessoa alimentar lá. A vigilância sanitária chega, recolhe um pouquinho dos alimentos, leva, joga no caldo tetra, deu salmonela, fecha. Pronto, acabou, ganhei din-din. Lugar bom para trabalhar, viu? Vigilância sanitária. Salmonela a gente pega no nosso sangue. Salmonela é assim, Rafael. Salmonela é agente etiológico de diarreia. Então você vai ingerir e ela vai para o seu intestino e ela vai te causar diarreia. Só que se essa salmonela for invasiva, virulenta o suficiente para causar uma invasão tecidual, ela vai atravessar a sua mucosa intestinal e ela vai cair na sua corrente sanguínea. Aí ela vai te causar febre tifoide. Já ouviu falar de febre tifoide? Então pode ter no sangue, mas por onde que ela entrou? Pela sua boca, você comeu ela. Só que aí na hora que ela chegou lá no seu intestino, ela foi espertinha e pulou pro seu sangue, tá? E aí você vai ter tifo. Era isso que você queria saber? Você já tinha ouvido falar de salmonela no sangue? É lá, eu ouvi falar, mas é bom saber. Achei que você já tinha ouvido falar. Olha outra aqui, ó, que a gente vai usar mais. O caldo Toddy. Lembra que eu falei para vocês do CNA? Falei, gente, esse aqui tem uma aplicação. Quanto eu quero achar Streptococcus. Mas a gente não usa tanto, a gente usa o Toddy. Agora eu vou explicar por quê. O caldo Toddy é a versão líquida do CNA. Ó, mesma coisa, ó. Viu? Então, o Toddy é a versão líquida do CNA. Meu vizinho tá fazendo barulho essa hora. Vocês estão ouvindo, gente? Tá parecendo que ele tá furando. Tá dando pra ouvir? Vê se é hora de furar. Ninguém merece, gente. 9h30 da noite eu moro em prédio. Bom, voltando, vou focar aqui. Eu dei aula com criança conversando, não vai ser a furadeira que vai atrapalhar. Então, o caldo Toddy é a versão líquida do meu CNA. Por que que a gente usa ele? Vamos agora explicar o tal do exame. Eu não quis explicar lá porque aqui é a aplicação real. Quando uma mulher está grávida, ela vai ter que ganhar aquele neném. Ele vai ter que nascer. E mesmo aquela mulher que fala assim, não, eu só vou ganhar neném se for de cesárea, ela não tem certeza absoluta que vai ser cesárea. Quem decide a hora de nascer é a criança. A criança, se ela quiser nascer de parto normal, não adianta você estar com cesárea agendada, não. Ela vai romper a bolsa, você vai ter dilatação e ela vai nascer, tá? Mesmo que você tenha cesárea agendada, quem decide é a criança. Então, chegando ali, ó, na 35ª semana, que já tá quase na hora dos bichinhos nascer, que, né, já é um bebê que já está formadinho, que já vai nascer de boa, saudável, o médico pede pesquisa de streptococcus do grupo B para todas as gestantes. Todas as gestantes fazem isso. Quem aí é mãe sabe. E onde que é essa pesquisa dessa bactéria aqui? É no ânus e na vagina. Então, você vai lá, barrigudona, para ganhar bebê já, a enfermeira vem com suave, que é aquele cotonetezinho, passa ali na entrada do seu canal vaginal, passa ali na entrada do seu ânus e coloca aqui no caldo Toddy. Por que que o Toddy é bom? Porque ali, gente, pode ter muito pouco streptococcus, mas tem em algumas mulheres. Vai ter um monte de outras coisas. Vai ter E. coli, vai ter Streptococcus epidermidis, vai ter um monte de outras coisas. Mas eu quero esse tal do Streptococcus do grupo B. Certo? Eu sei, Claudiane, fiz 2 vezes. E aí, quando eu coloco aqui nesse caldo o meu suave, eu garanto que uma amostra que tem pouca bactéria desse grupo Streptococcus vai conseguir turvar o caldo e eu vou enxergar, que às vezes se eu usasse no CNA não ia turvar, porque a quantidade pode ser muito baixa. E eu também garanto que turvando é Streptococcus. Então, já tem meio caminho andado do meu diagnóstico. Porque eu só quero ver esse. Foi o que eu falei, gente, a gente faz o que o médico pede.
Ai, professora, mas e se for outra bactéria? Nessa hora, não interessa. O médico quer saber Streptococcus do grupo B. Se tiver outra bactéria, o médico não pediu para ver. Eu não vou ver o que o médico não pediu. Tá? Eu só vejo o que o médico pediu. Toda mulher tem essa bactéria na microbiota vaginal e anal? Não. Não são todas que têm. Algumas têm. Então, não é todas as mulheres que têm. Algumas têm. Tá? Qual parte que travou, Eduardo? Do Streptococcus grupo B? Ele é seletivo, só seletivo. Tá bom, Suelen? Ela perguntou. Ó, o Streptococcus do grupo B é uma bactéria que pode ou não estar presente na microbiota vaginal e anal da mulher. Então, não é toda mulher que tem, mas algumas podem ter. E qual que é o problema dessa mulher que tem? Para ela, nada, tá? Para ela, vida que segue, não causa nada. Essa bactéria tá lá e lá ela ficará. Mas o problema é, quando o bebê nasce por parto normal, ele vai passar pelo canal vaginal e ele vai entrar em contato com essa bactéria. E normalmente o bebê ingere as bactérias da mãe. Isso é importante, a gente vai ver isso em microbioma. É importante ele ingerir essas bactérias, vai ajudar a formar a microbiota dele, tá? No momento que ele nasce, ele começa a formar a microbiota. Só que se essa bactéria tá lá na mãe e ele ingere ela, é a principal causa de meningite neonatal. Então o bebê nasce e ele pode já imediatamente começar a desenvolver uma meningite por causa da bactéria que estava lá na mãe. Então é obrigatório esse exame. Você tá grávida, você vai fazer. Só que eu só quero saber isso, eu só quero saber o Streptococcus. Professor, e se der positivo, antibiótico terapia na mãe. A mãe vai tomar antibiótico para matar, tá bom? Professora, então eu só quero saber Streptococcus do grupo B. Eu não vou fazer todas as etapas de identificação, é besteira, não é? É besteira. Para quê? Certo? Se não tiver nada, eu já vou liberar negativo. Negativo para Streptococcus do grupo B. Pronto, acabou. Então, eu coloco aqui. Se aqui turvou, eu continuo a identificação, porque o Streptococcus antibiótico para grávida. Eu tomei um monte, eu tive pneumonia no primeiro mês da minha gestação, número 2. Eu tenho 2 filhas, tá? No primeiro mês. A gente faz um outro teste que chama CAMP, que não precisa saber, a gente vai estudar semana que vem a outra. E aí a gente vai ter CAMP positivo, tá? Que é uma hemólise positiva. Então é assim, ó, suave na mulher, xuxa o suave aqui dentro, turvou, a gente vai lá e faz prova de CAMP. Se deu CAMP positivo, fechei o diagnóstico. Não turvou, negativo. Turvou, eu fiz o teste, deu CAMP negativo, outro Streptococcus, tá? Outros, tanto faz. Eu não quero saber, é negativo para Streptococcus do grupo B. Você tomou antibiótico na hora, né? E às vezes eles fazem até antibiótico terapia no bebê para evitar. É menos comum, mas dependendo do que aparece. Gonorreia em mulher, gente, é silencioso. Vamos conversar de coisas aplicadas, que aí vocês ficam mais interessados na disciplina. Gonorreia em mulher, diferente dos homens, muitas vezes é silencioso. Então a mulher tem gonorreia e nem sabe, a bactéria está lá. E aí, quando engravida e o bebê nasce, causa conjuntivite neonatal, super comum. Quando o bebezinho nasce com o olho assim, já tudo pregado, aí vai olhar o que é gonorreia da mãe, que passou para a criança. Tá bom? Então tem que ficar atento com o que tem lá no canal vaginal antes do parto, porque passa tudo para a criança. Bom, mais um. Esse aqui, ele é um agar sólido. É um agar, então é sólido, né? Um agar sólido. É um meio de cultivo sólido, tá? Ele é um agar. Mas olha só, a apresentação dele está num tubo. Isso pode? Pode. A gente estava vendo agar só em placa, placa, placa e caldo em tubo. A gente tem também agares aqui, ó, em tubinhos, não tem problema. Esse aqui, palavrão, lindo, maravilhoso, o tal do Lowenstein-Jansen. Ele é um agar em tubo à base de ovos integrais, então ovo de galinha lá bonitinho, sem agrotóxico, sem nada, que ele é seletivo para quem? Para Mycobacterium tuberculosis. Então lembra lá na nossa aula de bar, faz tempo, hein? Daquela coloração que a gente chamou de bar de bacilo, onde que tá meu lápis? Bacilo, álcool, ácido resistente. Eu falei para vocês assim, olha, quando a gente está na fase bacilífera, não sei se vocês vão lembrar, que é a fase da tosse, que a doença está aguda, né? Não cronificou ainda a pneumonia.
a gente vai ter muito bacilo sendo expectorado. A gente pode... agar nesse tubinho mesmo, tá? A gente vai ver vários. A gente pode infectar um monte de gente quando a gente está nessa fase bacilífera, porque está liberando muito bacilo. Então, nessa fase, se eu fizer o bar, vai dar positivo. Lembra que eu falei que até a saliva nessa hora dá positivo? Porque está lotado de bacilo aqui em todo o meu trato aéreo. Casos mais crônicos, mais antigos, que essa pneumonia já está cronificada, já estou tendo necrose, por mais que a lesão pulmonar está mais importante, a taxa de bactéria é menor e ela é menos expectorada. Então, eu vou lá fazer o exame, eu tenho todo o quadro clínico de tuberculose, mas o meu bar dá negativo, que é a pesquisa da lâmina, né? A coloração. Então, o meu bar só dá negativo, mas eu tenho todo o quadro clínico. O que a gente faz nesses casos? Pesquisa de Mycobacterium tuberculose no meu agar Lowenstein Janssen. Então, agora eu vou pegar lá a amostra do SCA e vou inocular aqui nesse agar. Porque nesse agar cresce Mycobacterium tuberculose. Ele permite o crescimento de Mycobacterium tuberculose, que é fatidioso, e não cresce mais nada. Qual que é o problema dessa técnica? Ela é muito melhor que a coloração, né? Porque mesmo com pouca bactéria vai dar positivo, mas o problema dessa técnica é que pode demorar até 28 dias para aparecer a colônia. Então, eu tenho que esperar 28 dias para falar se é positivo ou negativo. Professora, a pessoa vai morrer de tuberculose? Não, tá? Tuberculose é uma doença crônica, a pessoa fica com ela muito tempo. Você vai entrar com tratamento, é antibiótico terapia, tem cura, tá bom? Então, isso vai ser só um diagnóstico confirmatório. O médico já está fazendo tratamento, o paciente já está em acompanhamento, isso é só para confirmar. Falar, não, realmente é tuberculose, não é outra coisa. Professora, a gente fica refém desses testes que demoram 28 dias? Não mais. Já temos outros testes. Cadê o Rafael da biologia molecular? De biologia molecular, que o resultado sai ali quase que instantâneo, tá? É quase um teste rápido. Tá, Rafael? Aqui a biologia molecular ganha. Então, isso era o jeito antigo. Ainda tem gente que faz. O jeito novo é biologia molecular. Você vai lá e pesca o bichinho mesmo na amostra, pesca o material genético dele e aí pronto, rapidinho. Vai chorar não precisa chorar não. Olha esse agar aqui, ó, Trestiquet, agar francês, agar saborro. Agar saborro, ele é um agar que cresce fungos. Ponto final. Fungos crescem em outros agares? Cresce. Cresce no agar sangue. Não falei? Se você fizer assim, ó, vai crescer até fungo. Cresce no agar chocolate, pode crescer no cled. Eu já vi fungo crescer no agar salmanitol, mas aí foi presepada mesmo, sabe? Falta de cuidado. Então, o fungo cresce em meio de cultivo para bactéria. Cresce. Mas se crescer no agar saborro, é fungo. Quem que não cresce aqui? Bactéria. Então, esse agar, ele é mais ácido. Bactéria não gosta de coisa ácida, lembra? Principalmente as que a gente vai estudar. Elas são neutrófilas. E ele tem antibióticos na sua composição que não deixa crescer bactéria. Deixa crescer fungo. Então, se no meu pedido médico vem lá, suspeita de infecção fúngica, investigação de fungos, eu vou direto para o meu agar saborro. A gente não faz GRAM, a gente faz KOH, lembra? Dependendo da amostra, né? Ou a gente vai fazer o GINSA, como técnicas de coloração. E como técnica de cultivo, agar saborro. O agar saborro, além dele permitir o crescimento dos fungos, ele vai deixar a gente visualizar se esse fungo é filamentoso ou leveduriforme. Esse fungo aqui, ó, parece um algodão esticado, ele é um filamento. Eles são hifas, é o bolor. Bolor pode causar doença na gente? Pode. Doenças fúngicas superficiais e algumas doenças que a gente inala, que pode ter as duas formas, levedura ou hifas. Agora, quando é infecção de ferida, quando é aquela micose de unha mais profunda, aí não, é levedura. Esse fungo filamentoso parece um algodão, e vocês vão ver na aula de bioenge. A gente vai mostrar para vocês fungo em bioengenharia. Mas tem uns que ficam pretos, tem uns que ficam amarelo, tem uns que começam a sair para fora, entrar dentro do meio, parece que vai brotar uma árvore. Mas sempre que tiver essa característica, é um fungo filamentoso. Depois a gente pega aqui um pedacinho dele e faz uma coloração que é bonito de ver.
que chama azul de bromofenol ou azul de algodão, que a gente consegue ver a estrutura do fungo e descobrir quem que é o bichinho que está lá. Quando é levedura, como por exemplo a cândida, que é a mais famosa, né? Aí ela já não vai ter essa característica, a colônia. A colônia ela fica branca e cremosinha. Dependendo de como cresce, fica até com carinha de bactéria. Eu não pus aqui. Você olha assim para o agar, tá aquelas bolinhas brancas assim, petitinha, cremosinha. Você fala, isso aí tá com a cara de bactéria, é levedura. Então, a levedura ela sempre vai ter uma colônia cremosa, esbranquiçada, redonda. E o fungo filamentoso você vai achar de tudo que é jeito que você imaginar. Pensa nos bolores da árvore, você vai conseguir reproduzir tudo isso aqui. Hoje eu até estava conversando com o professor, a gente estava dando risada. Ele falou, eu tô achando que eu vou pegar umas placas, é filamentoso ou IFAS. Vou pegar umas placas lá do campus tal para levar no campus tal, para a gente ter mais opção. Aí eu falei, vai chegar lá um monte de árvore. Ainda mais no calor que tá fazendo, vai brotar as árvores lá. Aí vocês vão ver árvore na aula. Certo? Deixa eu ver se era nessa turma que ia ver as árvores. Não, não é. Não é essa turma que a gente vai levar. Essa vai ter só os normais, não vai ter árvore. A gente usa tudo isso até hoje? Depende. Depende de onde você vai trabalhar, tá bom? Certo? Então depende de onde você vai trabalhar. Pode ser que sim, pode ser que não. O que tem de mais moderno dentro de meio de cultivo? O que a gente fala que é o cromoagar. O cromoagar tem a bruxaria lá do EMB, tá? Esquece isso daqui, tá, gente? Esquece isso daqui. Ele tem aquela tecnologia lá do TMB. O que acontece aqui? Isso aqui eu só vi em congresso. Eu nunca trabalhei com isso, gente, é minha tristeza. Quando você inocula a bactéria e ela cresce, a bactéria cresce colorida. Acontece uma bruxaria aí, ó. Reage não sei o que com não sei o que da bactéria. E cada bactéria vai crescer de uma cor. Então, olha só, se cresceu rosa, eu já sei que é E. coli, eu não preciso fazer nada. Eu peguei a amostra, coloquei aqui e cresceu cor de rosa, E. coli. Cresceu roxo, Klebsiella. Cresceu amarelo, Proteus. Verde, Enterococcus. Esse branco aqui com a margem roseada, Staphylococcus saprophyticus. O amarelinho, Staphylococcus aureus. Perfeito, professora. Para que a gente vai fazer aquele tanto de coisa que você estava falando? Pega um seletivo, pega um caldo, pega um diferencial, vai fazer não sei o quê, prova bioquímica. Por quê? Primeiro, isso é caro, né? Não é para ser baratinho. Segundo, eu tenho uma gama, a Suelen já sacou qual é o problema. Eu tenho uma gama só de micro-organismos que eu consigo identificar. Então, dentro desses, eu consigo identificar. Vem uma tabelinha lá para mim. Mas se não for dentro desses, que eu consigo, tem mais, tá? Tem salmonela fica preto, óbvio. Tem outras bactérias, mas eu tenho uma gama X de bactéria que eu consigo. Se eu não conseguir dentro dessa gama, eu não vou identificar, eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu já gastei um agar super caro e não fechei o diagnóstico, vou ter que fazer todo o resto de novo. Mas o que usa hoje? Esse daqui, ó. O agar cromogênico para E. coli. Vocês já ouviram falar de diagnóstico do Brasil, um laboratório que chama DB, que adora pegar aluno da Unip, principalmente de Sorocaba? Esse laboratório, alguém estava perguntando, né, de estágio em micro, aí, ó. Bom laboratório para vocês mandarem currículo. Eles pegam aluno da Unip a rodo. Em Sorocaba, então, Jesus. Esse agar aqui, esse cromo-agar específico, a gente tem duas apresentações dele. Para coliformes fecais, quem trabalha com análise de água usa esse. Lembra que eu falei para vocês que vocês bebem cocô todo dia? E aí a gente consegue diferenciar com esse agar o que é um coliforme não patogênico do que é um coliforme patogênico que vai causar uma doença, doença transmitida por alimento. Então, quem beber aquela água contaminada lá vai ficar doente. E a gente tem esse aqui, ó, que fica verdinho quanto a E. coli. Por que lá no DB já usa? E eu sei, assim, relatos reais, tá? Eu converso com bastante gente que está trabalhando lá. Porque, como eu falo para vocês sempre, as ITUs, a gente vai ter 90% de prevalência de quem? De E. coli. Então, toda a urina que chega lá, eles tacam nesse cromoagar. É um laboratório também que, ó, tem dinheiro, né? Taca aí nesse cromoagar. Ficou verde, pronto, E. coli, acabou, não fiz nada. Eu gastei um agar e 2 horas para fazer o diagnóstico. Porque como lá eles já trabalham com automação, a automação é um pouquinho mais caro. Então, compensa fazer aqui. Então, isso aqui já está sendo usado. Esse sim. O outro, que vai ter só uma gama lá de micro-organismos, nem tanto.
Porque se eu não conseguir identificar, eu vou ter que fazer tudo, gastei dinheiro à toa. Agora esse aqui, super, tá usando pra caramba, pra urina. Urina, cresceu E. coli, libera o laudo. Cresceu E. coli, libera o laudo. Não cresceu E. coli, aí vamos identificar, mas aí lá a automação pega a bactéria e vai identificar, tá bom? Então isso aqui já é realidade dentro dos cromoagars, certo? Tudo bem? Vocês gostaram de ver bactéria mudando de cor? Agora vai começar uma coisa que vocês costumam fazer. Agora nem tanto que eu saí do Facebook, eu tô só no Instagram. Porque depois que eu conto isso para vocês, vocês ficam meio curiosinho, né? Com isso aqui mudando de cor. E aí, eu não sei se alguém já viu, no Facebook tinha muito, todo mundo me marcava lá no Facebook. Ah, professor, olha o que eu achei, olha o que eu achei. Eu recebi até cartão de Natal assim. Que tem gente que faz obra de arte com bactéria. Então a pessoa sabe, né, que vamos lá, que a E. coli cresce rosa, que não sei quem cresce branco, que a salmonela cresce preta, que a outra cresce amarela, e aí ela tem as cepas, é sério, ela tem as cepas lá, ela sabe a cor que cresce, e a pessoa desenha no agar. E fica essas obras de arte. Gente, que eu recebi na época que eu dei essa aula de cartão de Natal de meio de cultura que o pessoal fez, vocês não fazem ideia, foi assim, divertidíssimo. Todo mundo me marcava lá no Facebook, olha, professor, o cartão de Natal. É que a pessoa pegou a bactéria verde, né? Semeou, pegou a bactéria que crescia rosa, fez as bolinhas, fez o pisca-pisca com coloridinho, ficou a coisa mais linda. Agora eu fico pensando, vocês ficam vendo os garranchos que eu faço aí na aula? Tem hora que nem eu não consigo ler o que eu escrevi. É só para ficar mais dinâmica a aula mesmo, né? Porque se você ficar olhando só o slide parado, dá sono. Aí você vendo a professora riscar, você vai acompanhando os riscos. Quando a gente inocula uma bactéria no meio de cultivo, gente, não dá para ver. Fica tipo assim, um risco, vai. Um risquinho assim, mas é um risquinho claro. Como que a pessoa desenha isso se não fica colorido na hora? Porque ela vai desenhar e não vai ficar colorido. Vai ficar só uns risquinhos. Aí ela vai colocar na estufa, a bactéria vai crescer e vai crescer colorida. E vai virar isso daí. Aí eu me pergunto, eu não sei desenhar nenhum cachorrinho para minhas filhas, a pessoa faz obra de arte no meio de cultivo, tá? E aí, o que acontece, né? Que eu também brinquei. A gente vai fazer aula de cultivo daqui uns dias, eu não sei nem fazer um círculo. A gente vai ter a nossa próxima aula prática, a gente vai fazer cultivo e controle de crescimento microbiano. Aí vocês vão fazer isso daqui, ó. Pode fazer, tô autorizando. Quem que escreveu ali, ó? A Poliana, que é minha xará. Bio. Gente, cresce. A primeira turma que fez isso, eu cheguei no laboratório, minha vontade era de rir com emoção. Porque quando a gente for inocular, vai ser tema da aula, da próxima aula teórica, a gente quer obter colônia isolada, cultura pura, né? Então tem umas técnicas específicas de semeio, que é sempre assim, feião. E aí eu não sei quem, numa turma de Alphaville, resolveu escrever no agar. E aí eu cheguei no outro dia para olhar as amostras, fui olhar, porque normalmente o aluno não consegue olhar no outro dia, então fui olhar o que cresceu, o que não tinha crescido, separar, pôr na geladeira para poder levar para a sala depois. Cheguei lá, estava cheio de frasinha, de biomed, de nomezinho, grupo de não sei quem. Eu falei, gente, de onde que eles tiraram isso? E juro, gente, cresceu bonitinho, perfeito. Eu tirei um monte de foto. Tirei foto, levei para a sala, projetei, ficou a coisa mais linda. Agora, fazer obra de arte é muito, né? Dá para fazer também, ó, mesmo sem ser agar cromogênico. Depois eu vou deixar vocês fazerem. Todo mundo não, tá? Porque lá eles fizeram escondido, eu não vi. Alguém vai ter que conseguir isolar a colônia. Uma aluna minha, a gente estava fazendo aquele meu projeto de iniciação científica de lente de contato. Ela fez uma árvore de Natal sem ser um agar cromogênico, que eu tinha contado esse negócio da árvore de Natal para ela na aula, né? Ela pegou a bactéria Pseudomonas, que é verde, naturalmente, e fez assim. E aí ela fez no agar Maconk e colocou aqui as E. coli, que ela tinha lá. E ela fez uma arvorezinha de Natal, mó bonitinha, tirou foto, falou, professora, em homenagem a você com as nossas bactérias, que vai ser o nosso trabalho de iniciação científica. Então dá para brincar também com bactéria. Tudo bem, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Minha filha falou que não tá tudo bem. Não era nem para ela estar acordada. Gostaram? Depois que passa aquela parte de metabolismo e entra numa coisa mais prática, melhora, né? Fica mais legal a aula, tem mais aplicação. O geral da foto dele é um like.
Gente, eu não vou começar outro conteúdo. Qual o nome do lab? DB, Diagnósticos do Brasil. Tá, Thales? Mas pega mais em Sorocaba, que eu dava aula lá. Obrigada, Gabriela. É amor mesmo. Obrigada, Eduardo. Agora vai ficar cada vez mais aplicada, tá? Então vai ficando melhor. Vai ter umas partes mais decorativas. Quer dizer, tudo é um pouco decorativo, mas como tem aplicação, a gente acaba aprendendo. Então, muito obrigada. Não esqueça. É difícil, tá? Tem laboratório molecular da DB um monte. Eles estão fazendo um monte de teste de Covid, inclusive desenvolveram um teste de Covid deles lá. Gente, não esqueçam de passar lá no Teams e responder o questionário, tá? Não esqueçam. Tem que sair da aula agora e lá no Teams responder o questionário do Forms. Ele vai fechar até terça-feira. Terça-feira eu fecho ele, a gente vai ter a lista já de quem vai e quem não vai na aula. Porque eu preciso passar para o laboratório. Não sou eu que vou dar aula amanhã de imuno, é o Márcio mesmo. Eu vou estar com o professor Rafael em outra turma de micro. Semana que vem a gente se vê na Vergueiro. O pessoal da Norte vai estar com o Tony, que está aqui com a gente ainda, tá? E vamos aproveitar bastante a aula prática dentro do possível. Quem não for, relaxa, tá? Relaxa. Quem não vai, manda o. Nossa, quem não for, envia o termo agora. Pode já enviar lá. Quem não for, relaxa, que depois, na última aula prática, eu faço uma repescagem com vocês de tudo. Porque, se Deus quiser, já vai ter diminuído esse Covid. Precisamos vacinar, que aí diminui. Com Deus, pessoal. Obrigadão pela presença. Até semana que vem. Obrigada, gente, por quem gostou da aula. Eu, pelo menos, me esforço. Tchau, Boa tchau, noite, gente. pessoal. Boa noite, Poliana. Tchau, Tony. Ele é professor.